Olá pessoal, segunda parte da correção da lista na aula gravada pós-live, tá certo? E aí a gente começa pela primeira questão de múltipla escolha. Um triângulo retângulo possui um ângulo interno de 40 graus. A medida de um ângulo determinado pela mediana e pela altura, ambas relativa à hipotenusa, é? Então, o melhor caminho para a gente descobrir é o que? Desenhando o triângulo retângulo. E aqui eu já fiz. Eu já tenho um ângulo reto bem aqui. Ele já te deu a medida de um ângulo. Um ângulo vale 40. Então, vamos localizar esse 40. Tá bem aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, aqui já é 90 e aqui é 40. Esse ângulo só pode ser de 50. Agora, vamos lá as medidas que ele está falando, da altura e da mediana. Primeiro, vamos traçar a altura. A altura é o segmento que sai do vértice e chega ao lado oposto, dividindo, aí formando um ângulo de 90. Isso é a altura. Ele fala que essa altura é relativa à hipotenusa, então ela tem que chegar lá na hipotenusa formando 90 graus. Então, é essa a altura aqui, ó. Tá certo? Só isso. De novo, formou um novo triângulo aqui, que é conveniente você sempre estar completando, tá, pessoal? Se aqui é 40 e aqui é 90 e a soma é 180, esse ângulo só pode ser de 40. Confere? Agora, a gente vai traçar a mediana, porque sobre a altura a gente já pegou todas as informações. Claro que aqui do outro lado tem que ser 90 graus também. Agora, a gente vai traçar a mediana. O que vem a ser mediana? A gente fez isso na questão 9, né? É o segmento que parte do vértice, chega ao outro lado, dividindo esse lado em dois de mesma medida. Então, esse lado aqui vai ser igual a esse aqui, porque esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, é ponto médio. Então, dividiu a hipotenusa em dois segmentos aí de mesma medida, tá certo? Então, além de dividir na mesma medida, o lado em dois iguais, eu tenho a propriedade da mediana, né? A mediana também é relativa à hipotenusa. Qual é a propriedade da mediana? Que a mediana é equivalente à metade da hipotenusa. Então, essa medida aqui também é igual a essa daqui. Então, com isso, eu tenho um triângulo isósceles. Então, se aqui é 40, desse outro lado só pode ser 40 também, tá? E aí vem a pergunta, qual é a medida do ângulo determinado pela mediana e pela altura? Ele quer saber, pessoal, esse ângulozinho aqui, ó, X, é isso que ele quer saber. Aqui, você já sabe que a soma de todos esses ângulos deve ser 90. Então, fica claro, fica fácil você perceber que esse X só pode ser quanto? 10. Por quê? Porque 40 mais X mais 40 tem que dar 90, porque está aqui, ó, no ângulo reto. Então, eu tenho 80 mais X igual a 90. X é igual a 90 menos 80. Logo, X só pode ser 10 graus. Ou seja, em uma única questão eu tenho informações aí sobre a medida dos ângulos, sobre mediana, sobre a altura, que é conveniente vocês saberem amanhã para a prova integrada, tá certo? Vamos lá para a questão 11. 11. Analise as sentenças relativas à figura a seguir. 1. O triângulo CDE é isósceles. 2. O triângulo ABE é equilátero. 3. AE é bissetriz do ângulo BAD. É verdade que vamos, de fato, analisar todas essas sentenças aqui, essas três sentenças, tá certo? Então, primeiro ponto aqui de partida é completar tudo que for possível, pessoal. Todos os ângulos que forem possíveis, complete, tá? Então, nesse triângulo ABE, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, vale 60. Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui só pode ser de 60. Além disso, ele é equilátero, porque os três lados são iguais. Quando os três ângulos são iguais, os lados também são iguais, tá certo? Aqui eu tenho um ângulo de 45 e de 90, e de novo, pelo mesmo motivo, a soma é 180 dos três ângulos. Então, aqui só pode ser 45. Então, completem tudo o que for possível, tá certo? Bem aqui, pessoal,
eu tenho um ângulo de meia volta, olha só, de 180 graus. Sendo que aqui eu já é 90 e aqui é 45. Então, sobra quanto para esse ângulo aqui interno? 45, tá certo? E aqui, de novo, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, 60 mais 45, falta quanto para 180? Falta 75. E fazendo 75 mais 45, sobra 60, porque a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, completem tudo que for possível e depois a gente vai respondendo as questões aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira sentença, ele fala o seguinte, que o triângulo CDE é isósceles. O triângulo CDE é isósceles. E aí, o que vocês acham? Sim, pessoal, porque eu tenho dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, os lados também são iguais. Então, sentença 1, ok, ele é isósceles. Sentença 2, o triângulo ABE é equilátero, ou seja, possui três lados iguais. E isso a gente já tinha percebido aqui pelos ângulos, né? Então, de fato, ele é equilátero. AE vai ser bissetriz de BAD. Vamos lá analisar. AE é esse segmento aqui, pessoal. Ele é bissetriz do BAD. Ele inteiro vale 120. Se os dois aqui é 60, então, de fato, ele é a bissetriz, que bissetriz é o segmento que divide o ângulo em dois de mesma medida. Então, a gente confirma que está certo. É verdade que somente a 1 é falsa? Não. Somente a afirmativa 3 é falsa? Não. Todas as afirmativas são falsas? Não. Letra D, todas as afirmativas são verdadeiras. Tá certo? Então, saibam todas as propriedades de triângulo para poder facilitar os cálculos para vocês. E vamos lá para a próxima questão. 12. Deseja-se construir uma ponte sobre um rio. No entanto, os engenheiros não têm acesso para medir a largura do rio nesse local. Eles, então, usaram um pequeno truque efetuado com aparelhos apropriados, as medidas que se veem na figura a seguir. Pode-se afirmar, então, que a largura do rio onde a ponte deverá ser construída é... Vamos lá, pessoal, avaliar aqui. O que a gente tem? A ponte é só esse segmento aqui, ó. Isso aqui é a medida X. Eu tenho um pedacinho aqui embaixo, que é 2, a parte de cima, 3. Aqui, como RS e T são paralelas, né? O que a gente pode dizer aí, pessoal? Que essas paralelas dividiu as transversais aqui em segmentos proporcionais aqui, ó. Então, é como se eu tivesse esse desenho aqui. Então, é como se eu tivesse 30 aqui. Esse trecho da ponte aqui, que a gente quer saber, eu chamei de X, mas esse trechinho aqui embaixo virou X mais 2. E aqui eles vão ser diretamente proporcionais a 24 e depois a 56. 56 é tudo, pessoal. Eu quero só esse pedacinho aqui de baixo, então vai dar quanto? Basta fazer 56 menos 24, que vai dar 52. Então, é equivalente a isso aqui. E agora, como formam segmentos proporcionais, é só desenvolver o cálculo. Então, vamos lá. 30 está para x mais 2, assim como 24 está para 32. Multiplica aqui em forma de cruz, então vai ficar 24 que multiplica x mais 2, isso é igual a 30 vezes 32. Vou passar o 24 para o outro lado dividindo, ficou x mais 2 é igual a 30 vezes 32 dividido por 24. Para facilitar, vou simplificar. 24 e 32, pessoal, dá para dividir aí tudo por 4. Tudo por 4 fica 8, tudo por 4 ficou 6. Esse 30 dá para dividir por 6, que vai dar 5. Com isso, eu tenho que ficou o quê? Ficou que x mais 2 é igual a 5 vezes 8, que é 40. Passando o 2 para o outro lado, eu tenho a certeza que a minha ponte vale
38 metros. Portanto, letra B, porque a gente só quer o X, tá, pessoal? A gente não quer esse segmento inteiro, tá certo? Então, aqui a gente finaliza a questão 12. Vamos lá para a última questão de múltipla escolha, a questão 13. 13. Um triângulo MNP é tal que o ângulo interno do vértice M mede 80 e o ângulo interno do vértice P mede 60. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno do vértice N com a bissetriz do ângulo externo P é... Já deixei o triângulo construído aqui para facilitar as coisas para a gente. Então, eu vou chamar esse vértice de M, esse aqui de P e esse aqui de N, ok? Feito isso, vamos lá. Ele fala que o triângulo MP, o ângulo interno M vale 80. Então, aqui vale 80. O do vértice P vale 60. Esse ângulo aqui vai valer 60. E ele vem falando agora de bissetriz, pessoal. Ele quer saber a medida do ângulo formado pela bissetriz. Qual bissetriz? A bissetriz do vértice N com quem? Com a bissetriz do ângulo externo P. Então, vai haver um ângulo aqui que a gente vai ter que encontrar agora. Eu vou traçar a bissetriz aqui de N, tá? A bissetriz é o segmento que parte do vértice, dividindo o ângulo em dois de mesma medida. Então, ficaria mais ou menos assim. Então, aqui é como se fosse a minha bissetriz, tá, pessoal? Então, se aqui é 80 e aqui é 60, a soma desses dois é 140. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, sobra 40 para esse ângulo N, né? Ele vale 40, mas se eu tracei a bissetriz, cada ângulo passou a ser 20, tá certo? Então, a bissetriz do vértice N, e agora eu vou traçar a bissetriz do ângulo externo do P. Pessoal, o ângulo externo ele tem que formar 180 graus com horizontal. Então, aqui 60 é meu ângulo interno, o P interno. Esse daqui, ó, é o ângulo externo, tá? Ângulo externo, vou colocar aqui, tá? Que aí, como forma meia volta, ele vai valer quanto? Ele vai valer 120. Então, vou precisar traçar a bissetriz dele também, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa vai ser a minha bissetriz. Deixa eu só tentar deslocar aqui um pouquinho. Pronto. Bissetriz, ela vai dividir o ângulo externo em dois de mesma medida. Ele inteiro valia 120, então, cada um agora vai valer 60. Ele quer saber esse X aqui, ó. Esse é o segredo aí da questão, tá certo? Pessoal, é conveniente vocês analisarem tudo que der pra gente de propriedade dos triângulos. Observa que esse ângulo de 60 aqui, ó, ele é o ângulo externo de NPO. Vou chamar aqui de O. Ele é o ângulo externo desse triângulo. Pelo teorema do ângulo externo, o ângulo externo ele tem que ser igual à soma dos outros dois não adjacentes, ou seja, 20 mais x. Logo, ficou 60 menos 20 é igual a x, logo x deve ser quanto? 40. Pelas alternativas aqui, só pode ser letra C, tá certo? Então, tenham domínio de todas as propriedades de triângulo. E, finalmente, vamos para a última questão, questão 14, que é a questão aberta. Questão 14, última questão aí da nossa lista, fala o seguinte: utilizando 4 pedaços de papelão com a forma de um retângulo e 2 na forma de trapézio, Rafael confeccionou uma caixa que servirá como urna de votação em uma eleição, que será realizada na escola onde estuda. Quantos centímetros quadrados de papelão foram utilizados para montar a caixa? Para a marcação da folha de resposta, divida a resposta encontrada por 10. Pessoal, ele já deu a dica aqui, né? Que você tem 4 pedaços. 2 são retângulos, né? 4 pedaços vão formar retângulos e 2 na forma de trapézio, tá certo? Essa caixa ela é formada desse formato aí. E aí eu tenho um prisma na forma de trapézio, que a base é um trapézio. Se ele quer saber quantos
centímetros quadrados foram utilizados, a gente quer saber a área total da figura. Esse é o segredo aí da questão, descobrir a área total, tá certo? Vamos pensar logo nesse trapézio. Esse trapézio, ele tem dimensões 40 por 20, tá? Ele tem dimensões 40 na base maior, 20 na base menor. Porém, para a gente calcular a área dele, a gente precisa do quê? Da base maior, da base menor, da altura, dividido por 2. Base maior, temos 40. Base menor, temos 20. Altura, a gente não tem. Então, esse é o ponto de partida. A gente tem que achar essa altura aqui, ó. Daqui para cá. A altura do trapézio, tá certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular essa altura? Pessoal, essa semana eu fiz uma questão aí com vocês sobre isso, né? Então, esse trecho aqui inteiro, ele vale 20. Ele existe também aqui, ó, na parte de baixo. Então, tudo isso aqui tem que ser 20 também, tá? Se aqui em cima vale 20, esse trecho também vale 20. Se tudo vale 40, então eu vou ter que dividir os outros 20 que sobraram em 2 trechos. Então, cada um vai valer 10. Aí sim eu completo. E ficou um triângulo retângulo, né, pessoal? Onde a altura H e aqui 10. Tá faltando aqui o 26, tá certo? Então, vamos calcular por Pitágoras a medida dessa altura. Aqui ficou 26, aqui 10 e aqui o meu H. Então, vamos lá. 26 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais H ao quadrado. 26 vezes 26 dá 676. 10 vezes 10, 100. H ao quadrado. Passei o 100 para o outro lado, então ficou 576. E a raiz quadrada de 576, pessoal, é 24. Então, a gente já definiu a altura aí do trapézio, tá certo? A altura do prisma, cuidado, tá, pessoal? A altura do prisma aí vai ser 15, tá? Porque o prisma tem que ter duas bases paralelas e congruentes. E quem é paralelo e congruente aqui? O trapézio, tá certo? Então, a gente encontrou a altura do trapézio. A altura do prisma é 15, tá bom? Então, agora vamos lá fazer o cálculo da área da base. A área da base é um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ficou assim. A área da base é igual a 40 mais 20 vezes 24 dividido por 2. Vou simplificar o 2 com 24, ficou 12. Então, ficou a área da base é igual a 60 vezes 12. A área de base aí ficou 720 centímetros quadrados, tá certo? Então, essa é a área da base. Agora, vocês têm que se lembrar que quando for fazer a área total, são duas bases, tá? Essa da frente e a de trás que a gente não tá vendo. Então, tem que se lembrar de multiplicar isso aqui tudo por 2, tá certo? Então, primeira parte aí da questão, a gente já resolveu, que é a área da base, que é a área do trapézio. Agora, vamos para a área lateral, que são esses 4 retângulos que ele falou lá no enunciado, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, os retângulos. Primeiro, eu tenho esse retângulo 15 por 26, porque se aqui é 26, do outro lado também tem que ser 26. Então, vou chamar aqui, ó, de área 1. Aqui vai ser área 1, do outro lado também. Área 1 vai ser 15 por 26. E 15 vezes 26 vai dar 390 centímetros quadrados. Agora eu vou para a área 2, que é essa de cima, esse retângulo de cima aqui. Quais são as dimensões dele? 20 por 15. Então, área 2 vai ser 15 vezes 20. E 15 vezes 20 vai dar 300 centímetros quadrados. E, finalmente, a área 3, que é essa aqui de baixo, ó, esse retângulo maior. A área 3 vai ser 40 vezes 15, que vai dar 600 centímetros quadrados. E, finalmente, agora, pessoal, somar tudo.
Esse é o nosso objetivo, somar para descobrir a área total. Aí vai ficar assim, ó. Só pegando aqui os resultados, vai ficar o seguinte: a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total do prisma é 2 vezes a área da base, que a gente já encontrou, que é 720, mais a área lateral. A área lateral é quem? É área 1, vamos voltar aqui na figura, ó. Área 1 é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é área 1. Lembrando que essa área 1 aqui, existe outra idêntica aqui do outro lado. Então, vou multiplicar a área 1 por 2. Então, vai ser 2 vezes a área 1 mais a área 2, que é o retângulo de cima. E a área 3, que é o retângulo de baixo. Tá certo? Então, ficou assim. A área total é igual a 2 vezes 720, vai dar 1.440. Mais 2 vezes a área 1, 390, mais 300, mais 600. Então, a área total é igual a 1.400 mais 2 vezes 390, vai dar 780, mais 300, mais 600. E, finalmente, só somar tudo. A área total aí vai ser o seguinte: 1.440 mais 780 mais 300 mais 600, você vai encontrar 3.120 centímetros quadrados. A questão pede lá no enunciado que você divida a resposta encontrada por 10. Então, 3.120 dividido por 10, você vai marcar lá no gabarito, se fosse essa questão, 312, tá? Porque é no formato de centena, dezena, unidade. Então, aqui a gente finaliza a correção da questão 14, tá? E finalizamos também a nossa lista. Boa prova para vocês amanhã, tá certo? Façam a prova com tranquilidade, com calma. É a última prova integrada do primeiro ano. Obrigada e até mais.